paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida, a sua família, vocês que também estão acompanhando aqui nesse canal. Hoje nós vamos falar não de uma questão assim espiritual. Vocês estão vendo que esse meu canal, eu trato mais das questões espirituais, do dia a dia da igreja. Muitas vezes trato de outras questões assim que fogem um pouco do canal. Falo muito de questão jurídica, porque é minha área. E nós estamos aí diante de um acontecimento na sociedade que nós não podemos ignorar. A prisão dessa moça, a Deolane, inclusive, é conterrânea aqui com o nosso estado, especificamente da cidade de Vitória de Santo Antão. É uma cidade que fica aqui, para quem não é de Pernambuco, mais ou menos, eu acho que me dá uns 30 quilômetros, mais ou menos isso, uns 30, 40 quilômetros daqui de Recife. É uma cidade bem movimentada. Essa jovem saiu aqui daquela cidade, no caso, saiu daquela cidade e ganhou aí realmente as redes sociais, se tornou bem famosa. Inclusive tem no Instagram mais de 20 milhões de seguidores. Foi presa agora, quarta ou quinta-feira, não sei se foi quarta ou foi quinta, mandado de prisão preventiva. Ela está presa aqui no Recife, na colônia feminina Bom Pastor. É um presídio feminino que fica aqui no bairro de Recife. Um bairro quase centralizado aqui de Recife. Está lá. E a expectativa que gira em torno de tudo isso é se ela será solta ou não. Você abre aí o Google, o YouTube, o Instagram, as redes sociais de um modo geral, e a gente observa que todas as expectativas neste momento giram em torno da liberdade ou não dessa senhorita, né? A questão é muito complexa, porque a gente vê várias informações, um fala uma coisa, outro fala outra. Aí eu resolvi fazer esse vídeo mostrando para vocês, assim, usando por base a lei. O Código de Processo Penal nos dá essa resposta, né? Se essa senhorita será solta ou não. Ela até o momento é uma investigada, não é condenada, como os demais que também foram presos nesta operação. E a Constituição Federal diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre essa possibilidade desta senhorita ser solta ou não. Vamos aqui observar tudo isso. Olhando aqui o nosso Código de Processo Penal, a gente pode buscar aqui essa resposta. Vamos diretamente para o artigo 316. Uma das coisas que está se perguntando é o seguinte, né, que os advogados da investigada entrou com um pedido de habeas corpus aqui no Tribunal de Justiça. Eu fico me pensando o seguinte, o habeas corpus ele tem como objetivo uma prisão que seja ilegal. Eu não sei se os advogados da Deolane irão conseguir intento, não é, com este remédio constitucional. A pergunta que se faz é, o Tribunal de Justiça ele vai soltar a Deolane? Veja só, quando a gente vem aqui para o Código de Processo Penal, no artigo 316, a gente pode ver o seguinte, aqui diz o seguinte, ó, o juiz poderá, de ofício a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Mas o que interessa mais para a gente aqui, senhores, é o parágrafo único, esse parágrafo único aqui do artigo 316 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, decretada a prisão preventiva, que é o caso dela, deverá o órgão emissor da decisão. E aí eu quero que os senhores atentem bem para este fragmento aqui do Código de Processo Penal. Deverá, aqui ó, o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Veja, a gente tem duas prisões cautelares mais comuns, que é a prisão temporária, que tem um prazo de 5 dias. Está na Lei 7960 de 89, são 5 dias. Nos casos de crimes hediondos, 30 dias.
Mas a prisão preventiva, em regra, ela não tem prazo. Ela nunca teve prazo. Com a chegada do pacote anticrime, o PAC, a Lei 13.964 de 2019, trouxe essa disposição aqui no parágrafo único, dizendo que a prisão preventiva ela deve ser analisada a cada 90 dias. Está aqui, vocês podem ver aqui, aqui, a cada 90 dias. Está aqui, cada 90 dias. No entanto, isso não quer dizer que a prisão preventiva ela tenha um prazo estipulado. Não quer dizer que, no caso, por exemplo, da Deolane, ela tem que ficar 90 dias presa. Isso não é bem assim. Não é que tem esse prazo, mas o legislador trouxe esse dispositivo aqui justamente para evitar as prisões injustas, prolongadas, antes da condenação. Mas aqui é importante, em primeiro lugar, como eu acabei de mostrar para vocês, os senhores atentarem para esta observação aqui, o órgão emissor da decisão. O órgão emissor da decisão. Quem decretou a prisão preventiva da Deolane foi um juiz de primeiro grau. Então veja, por essa dicção aqui do parágrafo único, a gente vê que o órgão emissor da decisão foi o juiz, a justiça de primeiro grau. Então o juiz que decretou essa prisão preventiva, ele que vai analisar em que momento ele poderá colocar ou não a Deolane em liberdade provisória. Isso não significa dizer que ele vai ter que esperar a cada 90 dias. Mas, se der 90 dias, a pessoa foi presa preventivamente. Se bater o prazo ali de 90 dias, o juiz tem que reavaliar a necessidade dessa prisão. Ele não tem que esperar 90 dias, mas chegou 90 dias, ele tem que analisar a necessidade de manter ou não essa prisão, sob pena de tornar a prisão ilegal. Ok? Então, atento para isso aqui, o órgão emissor da decisão. Tem uma decisão aqui do STJ, da ministra Laurita Vaz. Ministra Laurita Vaz, STJ, 2019, assim que saiu essa disposição no CPP, ela dizendo assim o seguinte, a norma explicita literalmente que a obrigação de revisar a custódia cautelar é imposta apenas ao juiz ou ao tribunal que a decretou. Ou seja, a obrigação de revisar a custódia cautelar, no caso, uma prisão preventiva, uma prisão temporária, é imposta apenas ao juiz, primeiro grau, ou ao tribunal, segundo grau, que a decretou. A inovação, abre aspas, a inovação legislativa se apresenta como uma forma de evitar o prolongamento da medida cautelar extrema. É o que ela falou aqui. E mais embaixo, ela diz o seguinte. A relatora ressaltou que depois de exercido o contraditório para a defesa, na próxima sentença final combinatória, o CPP prevê que o juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção. Isso aqui já é lá na condenação. Não é aqui que eu quero ler aqui uma parte interessante do que ela falou, que me atentar a essa questão de que o juiz que decretou aqui em cima, a revisão da prisão preventiva em 90 dias só se aplica ao juiz ou ao tribunal, está vendo? Que a decretou. Então ela está justamente coadunando com o que diz o CPP, que tem uma parte aqui que ela fala para que essa decisão cautelar ela tem que ser tomada pelo órgão que tomou a decisão. Ok? Pelo órgão que tomou a decisão, para que o judiciário não fique abarrotado de processos, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Para a relatora, no caso Laurita Vaz, pretender que a obrigação de revisar de ofício os fundamentos da prisão preventiva no prazo de 90 dias e em períodos sucessivos seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais, né, todos abarrotados de recursos e de habeas corpus, tarefa desarrazoada ou inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva ilegal, é o mesmo que permitir sua contracautela, né, de modo indiscriminado, pedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade. Então ela diz o seguinte: o órgão que determinou a prisão preventiva é ele que vai decidir sobre, é ele que vai revisar essa prisão. É justamente o que está aqui nesse parágrafo do 316, o órgão emissor da decisão.
Tá certo? Então, assim, o juiz que decretou a prisão preventiva da Deolane, é ele quem vai analisar se vai colocar em liberdade provisória ou não. Agora, veja bem, tem uma coisa muito que favorece um investigado, no caso, uma investigada, quando se trata de uma mulher, no caso que seja decretada a sua prisão preventiva, é quando ela tem filho, e esse filho, ele não é maior que 12 anos de idade. Veja bem, vamos aqui embaixo mostrar para vocês o seguinte, sobre a prisão domiciliar. É isso aqui que pode favorecer a Deolane. Isso aqui que pode favorecê-la. Veja o que diz aqui o seguinte, no artigo 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos de idade, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, a mulher gestante, e aqui esse inciso quinto favorece a Deolane, porque diz aqui o seguinte: mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, ou seja, 12 anos de idade incompletos, pelo ECA, é toda pessoa que tenha 12 anos de idade incompleto é considerada criança. Toda pessoa é considerada criança se ela tiver 12 anos de idade incompletos. Então veja só, eu estava vendo a pesquisa aqui que a Deolane, ela tem alguns filhos, né? Inclusive são 3 filhos, né? Inclusive tem a filha caçula, que é a Valentina, né? Que ela tem apenas 8 anos. Essa situação aqui dela ter a Valentina com 8 anos de idade é que vai favorecer a Deolane. Por quê? Porque, tem uma decisão aqui do STJ, não vou ler, mas na notícia aqui você já percebe, ter filhos menores de 12 anos já garante prisão domiciliar à mulher, diz STJ. Isso aqui é um julgado, já li isso bem antes, algumas vezes, mas eu destaquei aqui para vocês nesse site. Para a substituição da prisão preventiva de gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos por prisão domiciliar, nenhum requisito é legalmente exigido além da prova dessa condição. Qual é a prova dessa condição? Simplesmente anexar nos autos a certidão de nascimento. Simplesmente anexar a decisão de nascimento, o juiz vai olhar e vai estar aqui, mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto. Quando você lê aqui o CPP, no caput, aqui diz poderá, né? Poderá, a gente entende que é discricionário ao juiz. Mas em relação a essa questão aqui, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, o STJ, como eu acabei de ler para vocês, disse que a mãe não precisa juntar aos autos qualquer outra condição. Basta apenas essa, ou seja, basta o comprovante, a certidão de nascimento, comprovando que a criança é filho. Isso já é suficiente para garantir a prisão domiciliar à mulher. Agora, existem outros requisitos? Existem. Além dela ter filho com 12 anos incompletos, ela precisa ainda demonstrar esses 2 requisitos aqui. O 318A diz o seguinte: a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por pessoa com 12 anos incompletos. A Valentina, a filha dela, tem 8 anos. Né? Vamos lá. Que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que, olha aqui, veja o verbo será. O verbo será. Tá vendo? O verbo será substituída por prisão domiciliar, desde que, ok? Desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, que não, em tese não foi o caso desta senhorita, e inciso 2, não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente, também não é a situação dela. Então, além dela ter filho com até 12 anos de idade incompletos, ela se encaixa também nessas condições aqui do artigo 318A do CPP, ok? Está aqui no Código de Processo Penal. Então, essa situação aqui, o juiz vai analisar com certeza, e presente essa circunstância aqui,
o juiz com certeza colocará esta senhorita em prisão domiciliar. Quando ele coloca a senhorita em prisão domiciliar, ele vai aplicar o 318B, que diz aqui, ó, a substituição de que trata o 318, o 318A, poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no 319. São medidas cautelares diversas da prisão. Acredito que ele colocará ela em prisão domiciliar. Lembrando, ele não tem que esperar o prazo de 90 dias para fazer isso. Ok? O juiz não tem que esperar o prazo de 90 dias. Se porventura o investigado ou o processado estiver preso em preventiva e bater ali o prazo de 90 dias, o juiz, de ofício, ele é obrigado a reavaliar fundamentadamente a necessidade de manter o investigado ou o réu preso. Se chegar a 90 dias, ele não tem que esperar 90 dias porque, como eu disse, a prisão preventiva não tem prazo, só a prisão temporária. Isso está previsto em lei. Bom, ele vai lá e coloca ela em prisão domiciliar. O que é que o juiz pode aplicar em relação a Deolane? Ele pode aplicar, e ele vai aplicar, as medidas cautelares diversas da prisão, que são muitas, estão aqui, ó, nesse 319. São medidas cautelares diversas da prisão. Aí vem aqui, ó, comparecimento periódico em juízo, no prazo nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar as atividades. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando, por circunstância relacionada ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Proibição de manter contato com pessoa determinada, ou seja, o juiz pode determinar que ela não mantenha contato com todos os investigados. Olha só, proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstância relacionada ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação e instrução. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem residência e trabalho fixo. Suspensão do exercício de função pública ou atividade de natureza econômica. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser imputável ou ser imputável, isso aqui não se aplica a ela. Fiança, aqui eu acho interessante, fiança nas infrações que admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento, ou em caso de resistência justificada à ordem judicial. Ou seja, essa questão aqui, para assegurar o comparecimento a atos do processo, isso aqui não se refere apenas ao processo criminal em si. Essa expressão aqui, processo, se refere também ao inquérito policial. Toda a fase do inquérito, toda a fase do processo. Essa fiança é uma forma de impor, de garantir que o investigado, o réu, ele não se furte às obrigações que ele tem com o processo de comparecimento, de ser chamado para ser novamente interrogado, de estar sempre à disposição da autoridade policial que está o investigando, e também da autoridade judicial. Tem que estar à disposição. Essa fiança aqui é um valor que é fixado. Caso descumpra essas medidas, o que pode acontecer? Ele pode perder a parte dessa fiança, por exemplo. Então isso aqui é interessante, já que a investigada, no caso da Deolane, ela tem um patrimônio grande, né, tem bastante dinheiro, e o juiz pode fixar em um valor bem alto, por exemplo, 2, 3 milhões, pode sim, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões até, vai depender do patrimônio que o investigado tem, da condição econômica do investigado ou do processado. O juiz pode fixar um valor como forma de assegurar o comparecimento, está aqui, ó, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução de seu andamento ou em caso de resistência justificada à ordem judicial. Então é para impor para que o investigado e o processado compareçam aos autos do processo, da investigação. E por último, monitoração eletrônica, né? Que as pessoas chamam de tornozeleira eletrônica. Monitoração eletrônica, eu acredito que o juiz deva colocar essas duas últimas aqui,
fiança e monitoração eletrônica, somente nesses crimes, senhores, que envolvem bastante dinheiro, que a pessoa tem uma vida econômica muito boa, tem a condição, o juiz determina, vai lá no bolso do indivíduo, né? Ele vai no bolso do indivíduo para ele sentir mesmo e fixa aí uma fiança de 10 milhões aí. Foi dito que só ela tem um patrimônio de 70 milhões. Patrimônio de 70 milhões, não é? Então, o juiz pode fixar aí 20 milhões, 10 milhões. Caso ela compareça aos atos do processo, de forma organizada, aos atos da investigação, não obstrua o andamento da investigação, não resista às determinações judicial, ela cumpra tudo certinho, mesmo que ela seja condenada, mas essa fiança ela vai ser devolvida para ela. Entende? Porque essa fiança é só para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução e por aí vai. Certinho, condenada ou absolvida, esse valor será devolvido ao investigado, ao réu, que a fiança teve como esse objetivo, né? Teve como esse objetivo assegurar isso aí. A monitoração eletrônica, e também eu acredito que possa determinar o recolhimento também domiciliar. Vai determinar também aqui o inciso 4º, eu acredito, não é uma opinião minha. A proibição de manter contato, inciso 3 também, com determinada pessoa, com certas pessoas. O inciso 4º, proibição de ausentar-se da comarca também. Proibição de acesso ou frequência de determinados lugares. Tudo isso pode ser fixado se o juiz colocá-la em prisão domiciliar. E eu acredito que isso deva acontecer com a Deolane, né? É isso aí. Então o vídeo de hoje era justamente para mostrar essa possibilidade dela ser solta ou não. Espero que tenha assim tirado um pouco essa dúvida aí. Né, pessoal? Essa dúvida que as pessoas ficam se questionando se vai ser presa, se vai ser solta, presa ela está, no caso, vai ser solta ou não, se ela vai sair amanhã. Bom, é o que eu falei. Até 90 dias, bateu 90 dias, o juiz tem que reavaliar a necessidade de manter a prisão preventiva. No caso da Deolane, uma coisa lhe favorece, que é justamente que ela tem um filho menor de 12 anos e também ela não cometeu a infração penal contra o próprio filho e também não cometeu infração penal com violência ou grave ameaça. Então isso, pelo Código de Processo Penal, favorece. Eu acredito aí que essa semana ela, por esses requisitos aqui da prisão, da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, eu acredito que essa semana ela seja colocada em liberdade, porque a lei garante isso. Inclusive, né, abrindo um parênteses aqui, não é o caso dela, os crimes estão utilizando muito mulheres, somente o tráfico de drogas, que não é o caso dela. Estou dando aqui, abrindo um parênteses, porque somente mulher que tem filhos, mulher grávidas, mulher gestante, mulher que tem filhos menores de 12 anos, mulheres que tenham cuide de pessoas com deficiência. O crime organizado geralmente está utilizando muito essas mulheres. Por quê? Porque eles sabem que uma vez sendo presas, elas geralmente, por exemplo, o tráfico de drogas, ele é cometido de forma simples, ele não é um crime praticado com violência ou grave ameaça. Então isso, a mulher gestante ou a mulher tendo um filho menor com 12 anos incompletos, ou aos cuidados de pessoa menor de 6 anos, ou pessoas que precisam de cuidados especiais, essas mulheres geralmente elas são presas, muitas vezes tem a prisão em flagrante convertida em preventiva, mas lá na frente geralmente o juiz converte essa prisão preventiva em prisão domiciliar. Então o crime organizado sabe disso. Ao contrário, se for ou do sexo masculino, por exemplo, converte uma prisão em flagrante preventiva e geralmente passa mais tempo porque vai ter que preencher outros requisitos. Então eu não sei se é o caso dela, mas acredito que não. Mas o crime organizado é como se diz, é um crime organizado. Até isso eles observam. Por isso a gente está vendo aí uma grande quantidade de mulheres grávidas, mulheres com filhos pequenos sendo presas, por exemplo, traficando drogas, porque o crime utiliza-se desse artifício. Mas esse foi o objetivo do vídeo, tratar sobre esse assunto aqui hoje. Deus abençoe. Se gostou, inscreva-se no canal. O canal aqui, na verdade, ele não é voltado a essas questões assim jurídicas. É um canal mais voltado a questões religiosas e tal, mas de vez em quando a gente trata desses assuntos específicos aqui. No próximo vídeo a gente vai falar justamente sobre
essa atuação demoníaca e maligna na vida das pessoas, né, irmãos? Pessoas que poderiam estar dando frutos para Deus, poderiam estar fazendo alguma atividade importante para a sociedade, né? O diabo tem iludido essas pessoas com muitas vantagens. E principalmente as mulheres, a gente vê mulheres aí que poderiam estar dando fruto na obra de Deus, no caso da Deolane, por exemplo, poderia estar gerando frutos para Deus. E o diabo coloca essas pessoas no caminho difícil. Então a gente sabe que é uma atuação maligna na vida das pessoas. A gente sabe que a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para produzir vida nas pessoas, não morte. No próximo vídeo nós vamos tratar usando este exemplo aí da senhorita aí, Deolane. Obrigado, até o próximo vídeo.